Boa noite, Igreja Dimensão. É uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor, é a palavra de Deus entrando nessa noite dentro da sua casa, dentro do lugar onde você está. E sabe, a palavra de Deus muda ambientes, muda condições, muda situações. E o próprio Jesus disse, a palavra que eu digo a vocês, elas são espírito e são vida. A gente sabe que não existe barreiras para o espírito. Então não existe nenhum tipo de barreira para que a palavra de Deus te alcance. Agora, ela não é somente espírito, mas é vida para você. Então, seja qual for a situação em que você se encontra, se ela é contrária à vida, a vida de Deus vai te tocar através da palavra. Então tenha essa expectativa. Não é uma noite comum, não é mais uma noite, nós podemos agradecer a Deus. Cada dia da nossa vida, o Senhor tem concedido, tem nos dado saúde, e ainda que você esteja numa situação em que você pode dizer, eu não estou em saúde, certamente, por causa da palavra de Deus, saúde vai chegar para você nessa noite. Faça o seguinte, convide mais pessoas e diga, olha, o culto online da Igreja Dimensão começou e você não pode ficar de fora. Quando você faz isso e a interação começa a acontecer, não é? Mais pessoas vêm à live, começam a interagir aí no chat. O que acontece? O próprio YouTube, ele entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e ele mesmo vai indicar para mais pessoas. E aí você, que convidou pessoas que você conhece, você alcança mais pessoas que você nem mesmo conhece, mas que necessitam dessa palavra. Amém? Então, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por essa oportunidade única e exclusiva que Ele nos concede. E certamente Ele vai alcançar você através da palavra de Deus. Esteja pronto. Pai, nós louvamos o Teu nome por essa noite. Te rendemos graças, que toda honra, toda glória seja dada a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra alcançando cada pessoa nesse momento. Obrigado, Senhor, pela unção que despedaça todo jugo, disponível a partir de agora. Senhor, eu declaro que enquanto a Tua palavra estivesse sendo pregada, o Senhor manifesta-se por meio de sinais, prodígios e maravilhas, mostrando que Jesus é o mesmo, que Jesus está vivo e que essa palavra é uma palavra poderosa. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, você tem liberdade para tocar pessoas, para falar com cada pessoa nesse momento. Enquanto a palavra é expressada, enquanto a palavra é falada aqui, o Senhor fala pessoalmente com cada uma pessoa. Nós declaramos uma noite de milagres, uma noite onde testemunhos vão ser dados, uma noite de salvação, cura, libertação. Pela Tua palavra e para a Tua glória, nós oramos e decretamos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, eu gostaria de falar sobre uma prática muito importante, mas que está sendo negligenciada nesses dias, nesse tempo. E talvez você possa dizer, puxa vida, mas como que você sabe que essa prática tem sido negligenciada? É pelo comportamento, porque essa prática, nós vamos ver pela palavra, que ela muda a maneira como nós encaramos esse tempo. É uma prática muito importante. E nós devemos trazer isso de volta. E se estamos já nessa prática, começamos essa prática, temos que cada dia mais fazer isso com mais intensidade, porque isso vai revelar para nós quem nós somos. Práticas espirituais são muito importantes, e é isso que eu quero falar com você. Então eu te convido a abrir a palavra de Deus. Nos Salmos 34, os versículos 4 e 5. Eu quero ler na versão NVT, eu tenho assim desfrutado dessa versão, é maravilhosa. E Davi diz assim: busquei o Senhor
E ele me respondeu. Olha só que interessante, que maravilhoso. Todas as vezes que você busca o Senhor, você não vai ficar sem resposta. Você não precisa viver uma vida no mundo sem respostas. Enquanto pessoas indagam, enquanto as pessoas perguntam os porquês, nós podemos obter respostas. Podemos ter respostas se buscarmos ao Senhor. E ele diz como respondeu, ele diz, livrou-me de todos os meus temores, ou livrou-me de todos os meus medos. Tem muita coisa que nós podemos aprender aqui, uma delas. Nós não precisamos, em meio ao medo, deixar de buscar ao Senhor. Mesmo em meio ao medo, e deveria ser assim, é nesse momento que devemos buscar ao Senhor. E quando buscamos ao Senhor, Ele lida diretamente com o medo. Sabe, eu estava lendo algo interessante a respeito do tempo em que estamos vivendo, e não era um artigo cristão, não tinha nada a ver com cristianismo, mas estava falando sobre, os historiadores estavam falando sobre como uma pandemia acaba. E sabe que eles citaram algo interessante? Eles dizem que as pandemias na história acabaram quando as pessoas se cansaram de ter medo. Não é interessante isso? Elas encararam a realidade e enfrentaram aquela realidade. E com o tempo, as coisas foram acontecendo. Isso é história. Isso era uma delas. O comportamento das pessoas em meio à situação começou a mudar. E a situação em si começou a mudar. Agora, na Bíblia, em Jó 3:25, diz assim, que o que eu temia, Jó faz uma confissão, ele diz, o que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Olha só, de onde o diabo tirou a ideia de ferir Jó? Tudo aquilo que aconteceu com Jó veio através do medo. Porque o medo, na verdade, é uma fé, só que é uma fé usada de forma errada. O que é a fé? A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que se esperam, a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, nós cremos em algo, aquilo não está visível, mas nós cremos na manifestação daquilo, que aquilo vai se manifestar na nossa vida, mas nós já temos e nos comportamos de acordo. Agora, o que é o medo? É a mesma coisa. A única diferença é que o medo, muitas vezes as pessoas sentem, e aqueles sentidos estão praticamente dizendo algo, aquilo vai acontecer, e provavelmente não vai acontecer. Então, quando você busca o Senhor, a primeira coisa que Ele trata é com os medos. Buscar ao Senhor te livra do medo. Aleluia. Agora, como buscar ao Senhor? E o versículo 5 é o mais importante aqui. Porque Davi vai dizer como que busca ao Senhor. Ele diz, os que olham para Ele, aleluia, ficarão radiantes. Os que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto deles, olha só, não haverá sombra de decepção. Uau! Os que olham para Ele ficarão radiantes, cheios de brilho, cheios de luz. Aleluia! E no rosto deles, então, vai haver, por olhar o Senhor, vai haver uma mudança no rosto. Ou seja, um comportamento diferente. No rosto deles não haverá sombra de decepção. As pessoas não vão olhar, essas pessoas que buscam ao Senhor, que olham ao Senhor, não vão ver a mesma imagem que o mundo. E é isso que eu quero dizer para você. Nós não devemos olhar essa situação no mesmo patamar que o mundo. De baixo para cima, não, temos que ver de cima para baixo. Nós fomos assentados nas regiões celestiais. Mas o tanto que nós não entendemos isso, e o que vai nos ajudar a entender isso, é de fato, essa prática. Não é a prática em si,
Porque religiões têm prática. Mas é a prática para nós entendermos quem nós somos. É a prática do relacionamento. Nós vamos ver um pouco mais. Abra comigo em Lucas. Vamos ver essa prática no ministério de Jesus. Lucas capítulo 9. Versículo 28 e 29. Diz assim: cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Agora, olha o versículo 29. Enquanto ele orava, enquanto ele estava orando, uau, a aparência de seu rosto foi transformada. Peraí, isso está igualzinho o texto que acabamos de ler. Olhar para ele e ter o rosto, a aparência iluminada, diferente. Aleluia. A aparência do seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. Que tipo de oração é essa? Que muda o comportamento, porque aqui é algo visível. Então existe algo do sobrenatural que pode e deve se manifestar, sabe? A vida espiritual não deve ser uma vida não manifesta. Deus quer que, de fato, aquilo que está no seu espírito exale, seja mostrado. Mas como isso é possível? Porque foi possível com Jesus, foi possível com Davi e também é possível para você. Afinal de contas, sabe, quando olhamos Jesus, nunca devemos olhar assim, isso foi com Jesus, não pode ser comigo. Não. Se você nasceu de novo, querido, assim como ele é, você é nesse mundo. Então você pode sim se identificar com Cristo. Esse todo é o trabalhar do Espírito Santo, ao ponto de nós nos tornarmos como Cristo. Nós temos essa semente, nós nascemos da palavra. Aleluia, Deus te recriou como filho. E sabe, Deus só pode produzir segundo a sua espécie. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que essa prática é uma oração. Agora, que tipo de oração? E certamente isso vai revolucionar, quando você aprender, vai revolucionar a sua vida de oração. Porque você vai descobrir que a oração vai mudar o seu comportamento e a sua forma de enfrentar, de encarar toda essa situação. O mundo não vai entender o que está acontecendo com você. Mesmo diante de uma situação em que o mundo está se encontrando, você vai ser diferente. Vamos descobrir que tipo de oração era essa? Vá comigo para 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler do versículo 16 ao 18, mas só para falar do contexto aqui, depois você leia o 2 Coríntios capítulo 3 todo, mas 2 Coríntios capítulo 3, Paulo vai contrastar a glória da antiga aliança e a lei com a graça, com a glória da graça. Ele diz que Moisés, ele olhou a glória de Deus, ele viu a glória de Deus e ele colocou um véu sobre o seu rosto, mas essa glória ia diminuindo a cada dia. E aí ele faz esse paralelo com a questão de quando Jesus morreu, ressuscitou, inaugurou a nova aliança, e o véu do templo se rasgou. E veja, se rasgou de alto a baixo. A iniciativa sempre foi de Deus. A Bíblia já diz em Gênesis, no princípio Deus. Deus sempre teve a iniciativa. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é maravilhoso? Não se trata do quanto eu amo a Deus, mas do quanto Deus me ama. Não se trata do quanto eu me dou para Ele, mas do quanto Ele se doou por mim. E aí eu me dou de volta, quando eu entendo isso. Não é uma forçação de barra. Não é o que a religião prega para você. Que você precisa se dar, para que Deus te veja. Não, Deus já te viu. Deus já se entregou. E por mais que você se entregasse, você nunca vai chegar ao patamar do quanto Deus se entregou por você. E aqui no versículo 16, Paulo vai dizer, contudo, sempre que alguém
se volta para o Senhor, o véu é removido. Versículo 17, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Eu sempre gosto de explicar esse texto, porque o Espírito Santo é Deus, e um dos atributos de Deus é onipresença. Deus está em todos os lugares. Porém, a gente sabe que se Deus está agora em todos os lugares e o Espírito Santo está em todos os lugares, ele está aqui, nesse estúdio, como está aí também na sua casa. Como está aí no lugar onde você está. E o que acontece? Mas se ele está em todos os lugares, ele está nos bares. Ele está em lugares onde pessoas estão presas em vícios. E essas pessoas não encontram liberdade. Mas como pode ser isso então? É porque existe uma forma de ver esse versículo que é da seguinte maneira: onde o Espírito é o Senhor, aí há liberdade. Quando o Espírito, ele é o Senhor, o dono, nós elevamos ele, colocamos ele acima da nossa vida. Então tem que haver liberdade, sabe por quê? Maior é o que está dentro de você, maior é o Espírito do que o que está no mundo. Então, se você está entendendo que essa palavra aqui não vem de mim, a minha palavra não faz diferença alguma, mas a palavra de Deus, você pode estar ouvindo o meu timbre de voz, mas entenda bem que existe o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de mim agora. E essas palavras são ungidas, ela chega com o meu timbre, você está me vendo porque eu tenho uma carne, mas é porque eu entreguei essa carne para expressar a ele, expressar Jesus. Mas quando você entende que essa palavra vem dele para você, pessoalmente, não foi isso que nós oramos, pessoalmente, o que acontece? Você considera ele como Senhor. E quando você considera ele como Senhor, meu querido, todas as outras coisas têm que ficar abaixo. Todas as outras coisas. Se você está com alguma dor no seu corpo, de repente até agora já assumiu aí, coloca testemunha, é muito importante você testemunhar. Quando você testemunha, você está dizendo, Jesus está vivo. Jesus está vivo, ele fez por mim. E aí outras pessoas falam, ele vai fazer por mim também. Não deixe de testemunhar. Se você tinha alguma dor e já passou por causa da palavra, não tem nada a ver comigo, mas para exaltar aquele que vive, testemunha aí embaixo. Não deixe de falar das maravilhas de Deus. Mas quando você considera que ele é Senhor, tudo mais fica abaixo. E aí a liberdade. Amém? Agora o versículo 18. E aí a gente descobre que prática é essa, que tipo de oração é essa. Portanto, todos nós, então se você nasceu de novo, está falando com você, dos quais o véu foi removido. Ei, o véu foi removido. O véu foi rasgado. Sabe, não existem mais limites para o quanto você pode receber de Deus. Deus não está dando um pouquinho dele para alguns, e aí eu dei tanto para essa pessoa que não sobrou nada de mim para outra. Não. Primeiro que você tem ele completo. A questão são as descobertas a cada dia. E por isso essa prática é importante. Porque nós vamos descobrindo mais dele. Mas ele é eterno. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Mas não diz que isso terá um fim. Na eternidade, você vai estar desfrutando de coisas que você conheceu dele hoje. Mas ainda haverá mais a conhecer. Ele é uma fonte inesgotável. Ele é eterno. Mas o véu foi removido, então não existe mais separação. Você tem de Deus o quanto você se entrega. Quem determina o limite é você. Mas não tem limites. Não, o véu foi removido, está falando com você. Todos nós, cujo véu foi removido, podemos ver, podemos ver e não só ver, mas refletir a glória do Senhor. Aleluia!
podemos ver e refletir a glória do Senhor. E agora diz, e o Senhor, que é o Espírito, quando nós fazemos isso, quando nós refletimos, quando nós olhamos, o Espírito faz algo, olha só, ele nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aleluia! Esse é o alvo da vida cristã, é você se tornar tão parecido com Jesus. E saiba, no Espírito você é exatamente como Jesus, mas nós estamos falando de algo que não fica somente por dentro, mas algo de dentro para fora. Mas essa é a meta, ao ponto de nós revelarmos o Cristo em nós, esperança da glória, ao ponto das pessoas não saberem quando foi que você terminou e ele começou. Porque você e Jesus são um. E o que está sendo dito aqui? Quanto mais nós olhamos para Ele, quanto mais nós contemplamos a Ele, e é isso que eu quero falar com você, a oração de contemplação, de adoração, de ações de graças, vai mudar o seu comportamento. Por quê? Porque você olha para Ele, mas o olhar dele reflete sobre você. E aí o Espírito Santo vai te transformando, conforme você vai olhando a Ele, você vai se identificando. Nós vamos ver algo a mais que vai ficar ainda mais claro para você. Abre Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, no versículo 2. Existe algo aqui poderoso sobre Jesus Cristo. Olha o que diz. Mas para vocês que temem meu nome, está falando com a gente, o sol da justiça se levantará. Agora diz que quando ele se levantar, trazendo cura, aleluia, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Então, quando o sol da justiça se levantou, está falando sobre Cristo. Ele trouxe algo, ele trouxe cura em suas asas. Então, a manifestação de Cristo, é o que a Bíblia está dizendo aqui, traz cura. Essa palavra é Jesus, então seja curado agora. Você não precisa esperar um momento. Não, a palavra já está chegando até você. A palavra está te alcançando. E se a palavra está te alcançando, Jesus está te alcançando. Se desarme e receba. Mas aqui está dizendo que Jesus é o sol da justiça. Então, por que nós já vimos aqui que os nossos rostos não ficarão decepcionados, desiludidos? Nós teremos uma maneira de encarar, de se comportar diferente. Você já olhou para o sol há algum tempo? Você já notou que quando você olha o sol, e você não consegue ficar olhando por muito tempo, mas quando você olha para ele, ou olha muito para uma luz, o que acontece? Você vê um pouco dessa luz em cada coisa. Quando você olha para o local, você já não vê simplesmente o local, você vê aquele reflexo. Seus olhos se fixaram tanto no sol, que quando você olha, você já não olha uma coisa do mesmo jeito que antes. E mais, a exposição ao sol, dependendo da pessoa, tem pessoas que são muito brancas, ficam vermelhas, outras ficam, numa cor mais morena, bronzeadas. Mas o fato é, a gente sabe quando a pessoa tomou o sol, porque a pele dela denuncia. Amém? Então, se Jesus é o sol da justiça, vai haver essas duas coisas. A exposição nós vamos demonstrar isso. E a gente não vai olhar mais as coisas do mesmo jeito. Agora, mais do que isso,
a Bíblia está dizendo aqui que Jesus, como sol da justiça, ele vai fazer com que a gente reflita, porque temos a mesma vida que ele, então olhar para o sol da justiça, se identificar com ele. Abra comigo em Mateus capítulo 13. Mateus 13, 43. Diz assim: então os justos brilharão. Brilharão como? Como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então Deus quer que os justos, e nós fomos justificados em Cristo, eles brilhem como o sol. Quem é o sol? Jesus Cristo. É o sol da justiça. Agora, como que isso é possível? Porque nós olhamos para Ele. Quando nós contemplamos a Ele, essa luz do sol irradia a nossa vida. E nós não somos mais os mesmos. As pessoas vão estranhar o seu comportamento. Provavelmente vão até achar você radical demais. Sabe, não tenha medo. Não tenha medo. Eu vejo que um dos problemas que acontece hoje é as pessoas quererem que o evangelho seja popular demais. Jesus já falou que nós não pertencemos mais ao mundo, que o mundo vai nos odiar. O mundo é radical. O mundo é radical. Então, se tiver de ser radical mesmo, querido, eu quero olhar para Deus e me perder em Deus, porque Ele é a minha identidade. Eu quero refleti-lo. Eu vivo para isso. Eu vivo para descobrir a cada dia quem eu sou. João 17,3, o texto que eu mais amo na Bíblia. E esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A palavra conhecer ali, a palavra ginosco, que tem o mesmo sentido da relação sexual entre um homem e uma mulher. Por isso que em algumas versões diz que Adão conheceu a Eva, por exemplo. Conhecer no sentido de intimidade. Então você foi criado para intimidade com Deus. Para realmente se identificar com essa vida. E quanto mais você se identifica, você vai encarar o mundo de forma diferente. Vai ser natural você andar no sobrenatural. Você não vai mais se espantar quando o milagre acontecer. É normal viver. É normal viver como Jesus. Não é para algumas pessoas, é para todos. Você é tão filho de Deus quanto Jesus. Só que você está ainda em descoberta com isso. Amém? Então eu gostaria de tirar esse tempo para a gente praticar isso junto. Sabe? Você não está simplesmente em um culto online para assistir. Você está aqui como participante. Então, se você está sentado, se levante. Tire um tempo agora para bem dizer ao Senhor. Levante suas mãos, onde você estiver. Se você não pode levantar, se levantar, né, ficar de pé, levante as suas mãos e comece a adorá-lo. Comece a olhar para Ele. Visualize. Comece a agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado. Eu vou fazer isso, mas eu quero que você faça também. E sabe, nesse momento, você vai perceber que você pode ser tocado, independente de uma canção, tocar. Independente de uma música estar acontecendo, não. Você vai ver que é possível uma comunhão plena. Então faça isso. Diga palavras de amor para Ele. Comece a agradecer. Sabe, nós temos motivos suficientes nos dias de hoje de sermos gratos. Cada dia que passa, eu agradeço a Deus. Infelizmente, quantas pessoas se foram nesse tempo e nós estamos vivos com um propósito. Porque Deus é fiel à sua promessa. É impossível que Deus minta, a Bíblia diz. Então vamos tirar esse tempo, tira esse tempo para levantar suas mãos. Sabe, pessoas que cantam, como eu, elas vão cantar. Elas vão dizer, obrigado, Senhor, Tu és bom, eu te amo, não consigo viver sem você, minha vida não é nada sem Ti, pois eu me descubro a cada dia em Ti. Mas, se você não canta, isso também é para você.
Comece a louvar ao Senhor, a bendizer ao Senhor. Ei, isso é oração. Só que isso não é a oração com foco em você mesmo, nos seus pedidos. O foco é Ele, e quando o foco é Ele, você vai ver que até mesmo aquilo que você pedia é insignificante. Os pedidos, as orações de petição vão ficar pequenas. Porque você vai ver a grandeza dEle, e mais a grandeza que Ele colocou dentro de você. O quanto você é amado, o quanto você é querido, o quanto você é justificado, o quanto Ele pagou um preço grande por você, e você agora só precisa desfrutar dEle. Você pode se divertir no colo do Pai. Você pode se achegar no colo do Pai. Ei, você não está sozinho. Filho, Ele diz para você, eu estou com você. Eu disse que eu estaria com você todos os dias. Aprenda a desfrutar de mim. Aprenda a desfrutar da minha presença. Minha presença está disponível para você, em qualquer lugar, em qualquer hora. Vamos adorar. Tira esse tempo. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por me perdoar, por me justificar, por me curar, por me sarar. Obrigado porque você entregou o céu para que fosse possível e fosse estabelecido um relacionamento perfeito. Um relacionamento perfeito. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso viver todos os dias para descobrir quem eu sou em Ti, e cada vez mais descobrindo quem Tu és, eu posso refletir o Senhor. Todos os dias da minha vida são para a Tua glória. Não são para expressar a mim mesmo, mas são para expressar o Senhor, Pai. Obrigado porque você é um bom Pai, você é um bom Deus. Você é maravilhoso. E eu te amo. Você é a razão da minha existência, de cada respirar, de cada batida do meu coração. Eu vivo por você. Obrigado por ter dado um propósito eterno, por ter me feito filho. Eu te amo, Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço pelo preço pago. Eu te agradeço porque você é bom. E Pai, agora eu oro por cada pessoa que está assistindo e que está agora interagindo. Senhor, eu declaro a Tua presença de uma maneira mais forte, mais intensa agora. Espírito Santo, ajuda elas a entenderem essa palavra. Que elas estejam agora, a partir de hoje, com uma intensidade, não mais olhando o mundo, mas se identificando com a eternidade. Se identificando com quem elas são e com quem Tu és. Muito obrigado, Senhor, porque as pessoas que estavam enfermas, estavam reparando no corpo enfermo, agora não estão mais, elas estão reparando na Sua glória, e quando elas olharem, elas vão ver, a dor sumiu, porque elas vão visualizar que você já levou as enfermidades, que você já levou a dor, que você já levou até mesmo doenças, que você já sabia o nome, mas que nós nem sabíamos, como Covid-19, por exemplo. O Senhor já levou na cruz. Obrigado, Pai. Obrigado, porque seremos guardados e preservados nesse tempo. E passaremos esse tempo louvando o Teu nome e Te exaltando, no nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um convite ainda. Se você não recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, sabe, Ele quer ser seu Pai. A religião tenta fazer com que você tenha um Deus, ou que você faça coisas, faça por merecer. E aí você vai ter um Deus que olha para você. Mas o Evangelho são boas notícias. E sabe qual é a boa notícia? Você não precisa fazer nada, a não ser dizer um sim. Eu quero Deus como meu Pai. Eu quero entrar na família de Deus. Porque não se trata do quanto você faz, mas do que Cristo fez.
E aí você se identifica com a vida dele. Você recebe a vida dele, que é a natureza dele, que é a natureza de filho. Então, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, feche seus olhos. Eu gostaria, a Bíblia diz que se você confessar com a sua boca a Jesus Cristo como seu Senhor, e no seu coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então, creia que o céu é sua testemunha agora, a terra é, e o inferno também. Esse é o momento onde a sua natureza será mudada. Se você quer isso, ore comigo. Primeiro, faça o seguinte, antes de você orar, coloca aí embaixo, eu quero Jesus, eu recebo, eu quero me tornar filho. Não é você se tornar parte de uma denominação, de uma igreja, não é só isso. A igreja é o corpo de Cristo, você vai ser inserido sim, mas é muito mais do que frequentar uma igreja ou fazer parte de uma religião, não. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um Cristo vivo, de se tornar um filho de Deus. Então coloque eu quero, vai ter uma equipe que vai te acompanhar, te ajudar inclusive a entender o que você recebeu. Então se expõe aí, e se você quer, ore comigo. Senhor, muito obrigado por essa noite. Eu entendi, eu compreendi a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu não preciso andar nesse mundo cabisbaixo, encarando o mundo como o mundo está vivendo. Eu descobri, pela pregação da Sua palavra nessa noite, e o Senhor me encontrou através dela, que eu posso viver de uma maneira poderosa. Eu posso olhar para Ti, porque Jesus rasgou o véu. E não há nenhuma barreira que me separe de Ti. Então, Senhor, eu declaro o Senhor Jesus como Senhor, único Senhor, eterno Senhor da minha vida. Entra no meu coração. Perdoa todos os meus pecados. Em nome de Jesus. Eu sei que se eu for a Ti, de maneira nenhuma, o Senhor me lançará fora. Agora, eu me torno filho de Deus. Pela fé, eu recebo Jesus. E eu declaro que o meu espírito, minha alma e o meu corpo são para sempre Teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, foi muito bom estar com vocês. A gente tem alguma outra coisa para falar? A oferta, né? Se você quiser ofertar, vai ter um GC aí embaixo, né? Vai ter até um QR Code aí. E você pode fazer a transferência para a conta da Igreja Dimensão. Gostaria de estar orando também pela sua vida financeira. Nesse momento, de repente, você pode já estar fazendo essa transferência e tudo mais. Mas eu gostaria de estar orando e depois a gente vai orar pelo encerramento. E que você tenha aí um restante de semana poderoso, porque a semana ainda não acabou, só está começando esse mês e Deus tem muito mais para realizar. Eu estou com muita expectativa e nós estamos crendo aí para as coisas se normalizarem e a gente está podendo fazer uma grande festa aí em breve, em nome de Jesus. Pai, obrigado por cada ofertante, por cada dizimista, cada pessoa, Senhor, que mantém, Pai, essa obra. Pai, eu declaro a Tua prosperidade, eu declaro portas abertas, Senhor. Em nome de Jesus, oportunidades, conexões divinas chegando para essas pessoas. Pai, ideias, empreendimentos, novos empreendimentos, Pai. O Senhor tem levantado empreendedores na nossa igreja. Senhor, o Senhor tem até
feito com que irmãos nossos, ó Pai, ensinem outros a empreender. O Senhor é o maior de todos os empreendedores. Então, em nome de Jesus, eu declaro, essa pessoa que tem um desejo de abrir a empresa, Pai, esse é o ano e o ano ainda não acabou, Pai. Obrigado, porque o Senhor há de manifestar nesses 6 meses, ó Pai, esse empreendimento que essa pessoa precisa. Pai, tudo que está destravado, tudo que estava travado, destravando agora. Em nome de Jesus, Pai, prosperidade chegando. Pai, eu declaro, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Em nome de Jesus, Pai, nós vamos estar sempre sendo, vai estar sempre sendo acrescentado a nós, todos os dias, ó Pai, enquanto nós buscamos o Teu reino. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado pela fidelidade do seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar também agradecendo a Deus por esse tempo. Você foi abençoado? Se você tem um testemunho, rapidamente, por favor, sabe, não seja como os 9 leprosos, né, que saíram e não quiseram dar o testemunho, mas volte, sabe, a gente tem o Instagram da Igreja Dimensão e você pode estar aí pelo direct, dando seu testemunho. Isso é muito importante, eu já falei sobre isso aqui, porque através do seu testemunho outras pessoas são alcançadas. Outras pessoas que talvez até tenham perdido a live não vão querer perder a próxima. Por quê? Porque Deus está operando, você está mostrando para o mundo, inclusive, que Jesus está vivo. Então não deixe de testemunhar. Amém? Faça isso. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tua palavra é viva e eficaz. Senhor, que essa palavra se torne carne na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, que essa prática não seja mais uma prática negligenciada nas nossas vidas, mas que nós, Pai, possamos todos os dias te bendizer, te agradecer, te louvar, contemplar quem Tu és, Pai, sabendo que quando fazemos isso, Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Pai, obrigado, porque te contemplar é ver quem nós somos, ó Pai. E nós te agradecemos por essa noite. Continua, Pai, guardando a vida dos meus irmãos, protegendo, cercando, Pai, protegendo com o Teu sangue, Pai. Eu declaro que nenhum dos nossos irmãos vai ser, Pai, atingido por essa praga, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro eles guardados, Pai, pelo Teu sangue, protegidos, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Amém, até a próxima. Deus continue abençoando a sua vida, uma boa semana. Tchau, 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 tchau.